Bom dia, meus irmãos. A palavra de Deus para nós, nesta manhã, se encontra lá em Mateus, capítulo 9, a partir do verso 36, e ela nos diz assim, verso 35, perdão. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando-os na sinagoga, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita. Peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. A palavra de Deus para nós, ela nos mostra um momento em que o Senhor Jesus estava andando, como Ele sempre fazia, entre uma vila e outra, uma cidade e outra, anunciando, curando os enfermos, restaurando a saúde das pessoas, expulsando demônios, realizando todo tipo de maravilhas e milagres entre as pessoas. E muitos deles não foram registrados na Bíblia. A Bíblia diz que apenas alguns foram registrados para que nós pudéssemos ter conhecimento do poder de Deus. Mas não é isso que eu quero enfatizar. Quero dizer o seguinte: a missão que nos foi dada, o que nós temos feito? Qual seria essa missão? Pregar o Evangelho. Para que nós pudéssemos ser cristãos, alguém pregou o Evangelho para nós. Alguém anunciou o Evangelho para nós. E os dias que nós vivemos hoje é o mesmo que Jesus vivia naquela época. Muitas pessoas estão desamparadas, perdidas como ovelhas sem pastor. Muitas pessoas estão necessitadas de um ombro amigo, de alguém para falar da palavra, para anunciar o Evangelho a elas. Muitas pessoas estão com o coração sensível e só precisa de um Jesus te ama, Jesus quer te salvar, para elas poderem se converter. Elas estão angustiadas. Vivemos em tempos em que a ansiedade, a depressão tem batido forte em muitas pessoas e elas precisam apenas de ouvir a palavra. São pessoas que necessitam ouvir que Jesus a ama, Jesus deseja libertar, deseja curar de todo o problema. Mas isso cabe a nós enquanto cristãos. Só que nós cristãos temos resumido o nosso mundo a apenas ser cristão dentro das nossas igrejas, ou em nossas casas, ou no nosso grupinho de cristãos ali. Nós fechamos, como nós costumamos dizer, nós fechamos a nossa panelinha, não permitimos que outras pessoas cheguem até nós e esquecemos que a missão que Jesus nos deu foi ide pelo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E nós invertemos esse ide como vinde até nós. Nós vamos pregar o Evangelho para você, nós vamos anunciar o Evangelho para você. Ou até mesmo, isso infelizmente acontece nas nossas igrejas, muitas pessoas vão até nossas igrejas com aquele desejo de serem evangelizadas, de ouvir a palavra, e nós não anunciamos, nós não evangelizamos, nós olhamos torto para aquelas pessoas, por elas ser diferente de nós. Elas estão vindo do mundo, de uma vida torta, elas estão vindo de uma vida atribulada, uma vida secular onde tudo é aceito. Então, realmente é diferente, mas elas estão clamando. Quantas pessoas aí fazem coisas que a gente acompanha pelas redes sociais, na verdade é um grito de desespero dessas pessoas clamando para serem evangelizadas, clamando por Cristo, mas elas não conseguem falar abertamente que elas querem Cristo, mas elas se expressam através das atitudes, através do comportamento, e nós cristãos estamos inertes a essa situação, ignoramos essas situações, porque nós estamos focando somente em nós. O Evangelho não é algo que foi entregue a nós, a mim, quando eu me converti, tem que ficar só para mim. Eu não posso ser egoísta em relação a isso. Eu não posso resumir o Evangelho somente a mim e a minha família. Quanto muitas pessoas Deus coloca do seu lado, seus colegas de trabalho, pessoas que você convive durante o dia, para você evangelizar essas pessoas, para você anunciar a palavra para essas pessoas, mas você não tem feito, tem deixado passar. Essa pessoa, ela não se importa com isso,
ela faz uso de entorpecentes, então o problema é dela. Não, meu irmão, se Deus colocou ela na sua vida é porque Deus quer fazer uma obra na vida dela através de você. Se a pessoa leva uma vida fácil em todos os aspectos, é porque o Senhor colocou ela na sua vida, porque conhece o seu coração e quer que você evangelize essas pessoas. Porque se você é cristão hoje, alguém se dispôs a pregar a palavra para você, a te evangelizar, alguém sentiu de Deus que era para te evangelizar, para te convidar a ir na igreja, para ouvir a palavra, e o que você tem feito? Se você não consegue sozinho, o que a Bíblia diz? Peça a Deus, que é o dono dos campos, para enviar mais pessoas, para enviar alguém para te ajudar. Fazer igual fez com Moisés, quando Deus mandou Moisés para ir até o Egito e anunciar para Faraó que o Senhor iria resgatar o povo. O Faraó endureceu, mas Moisés falou: Senhor, eu não consigo falar. Então o Senhor mandou Arão junto com Moisés. Então peça a Deus, se você não consegue falar, peça a Deus. O seu testemunho fala muito mais, o seu comportamento fala muito mais, as suas atitudes falam muito mais do que a sua expressão oral. E mesmo assim, se você não conseguir, peça a Deus para que envie pessoas para te ajudar. Mas nós não podemos deixar passar a oportunidade de evangelizar as pessoas, porque o mundo está cada dia mais complicado e só Cristo pode mudar essa situação. As pessoas estão perdidas como ovelhas sem pastor. Vocês já viram como uma ovelha fica sem pastor? Estava acompanhando um vídeo outro dia, um pastor fazendo um teste, um pastor de ovelhas fazendo um teste, as pessoas gritando, chamando pelas ovelhas e elas não ouviam. Quando o pastor dá o comando, as ovelhas obedecem. Essas pessoas estão perdidas, elas estão precisando ouvir o comando do pastor supremo, que é o nosso Senhor Jesus, que é Deus. Mas para que essas pessoas possam ouvir a voz desse pastor, elas precisam de auxiliares que vão até elas e fale da palavra. É você, sou eu, somos nós cristãos, somos nós que conhecemos a palavra. É isso que o Senhor diz para nós neste dia: evangelizar, orar, enviar trabalhadores, pregar, ser missionário. Não é só você ir para a África, você ir para a Europa, ou para a Ásia, Oceania, para a América, ou qualquer outra parte do mundo, longe da sua cidade, seu estado, país. Não. Ser missionário é você aproveitar a oportunidade que tem o seu vizinho, da esquerda, da direita, de frente para você, que não conhece a Deus, e pregar através do seu comportamento, através das suas atitudes, através das suas ações, ser diferente, ser conforme aquilo que a palavra diz. Se não for 100%, procurar ser o mais dentro da palavra possível. Isso é ser missionário, é orar pelos missionários que estão lá. Se tiver condições, é contribuir, nem que seja com 1 centavo, com R$1. É contribuir com essas pessoas para que o evangelho possa propagar. É isso que é ser missionário. É isso que é evangelizar. É dizer para o vizinho: Jesus te ama, Jesus morreu na cruz por você. É isso. Isso é evangelizar. Você vai falando isso todos os dias para a pessoa, isso vai ficando na mente dela. E no dia que ela tiver num problema sério, numa situação difícil, ela vai recorrer até você, porque sabe que ela vai encontrar em você alguém que vai ajudá-la a vencer. Se não for pela condição financeira, é pela palavra, é pela oração. Muitas vidas não foram salvas simplesmente pelo Jesus te ama. Jesus quer te salvar. Muitas vidas não foram salvas, foram resgatadas através de uma simples palavra, através de um bom dia. Já parou para pensar? Talvez a pessoa está num mau dia e você fala: Jesus te ama. Isso já muda a situação. Que Deus nessa manhã possa tocar no seu coração e no meu coração, nós possamos fazer a nossa parte, aquilo que o Senhor incumbiu a nós de fazermos, que é ir pelos campos que já estão brancos e anunciar a palavra. Deus abençoe.